CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a agenda ESG no setor de varejo esportivo. Eu converso com a Dânia Raj. Ela é diretora Américas de Zona de Produção da Decathlon. A Decathlon é uma multinacional francesa de artigos para a prática de esportes. Foi fundada há 49 anos, tem mais de 100 mil colaboradores no mundo e aqui no Brasil está presente desde 2001. Dânia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Rosana. É um prazer estar aqui. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Prazer é o nosso. A gente sabe que a Decathlon já nasce com o propósito de democratizar o acesso ao esporte para todo mundo. Então, conta para a gente um pouco dessa missão da empresa. Exato. A gente tem como propósito, então, mover as pessoas através das maravilhas do esporte. Então, ter o esporte acessível para que as pessoas possam praticar cada vez mais esporte. E isso reflete, seja nos nossos produtos, na qualidade e no custo-benefício dos nossos produtos. Bem, vocês são uma multinacional francesa, sim, mas aqui no Brasil vocês também estão indo muito bem, porque no nosso país a prática esportiva, a prática de atividade física cresceu bastante nos últimos anos. O brasileiro e a brasileira tomaram gosto, né, pela prática. Sim, eu acho que também é um mal não, né? Mas é um bem necessário, vamos falar assim, sim, porque a gente tem visto a questão de ganho de saúde, de comunidade. Então, acho que o esporte, ele faz parte, ele tem que fazer parte da vida. E acho que faz parte também do desenvolvimento de um país como o Brasil, cada vez mais, que as pessoas se informam, elas vão praticar mais esporte. E então a gente aí consegue ligar uma coisa tão importante junto aos nossos valores e a nossa vontade, que é realmente democratizar o esporte aí para o maior número de pessoas. Agora, embora a gente note um crescimento no número de adeptos à prática esportiva, ainda tem muita margem para crescer no Brasil, né? Tem, com certeza. Eu acho que tem tudo a ver com a parte social também, né? Então, acho que o nosso interesse é exatamente como que a gente faz para que as pessoas possam ter a primeira experiência com o esporte, como que ela possa ter desde o iniciante até o especialista. Então, essa é a proposta. Então, quando você entra numa loja da Decathlon, você consegue se adaptar e achar o produto conforme a sua necessidade. E o objetivo é esse, que você se apaixone como a gente, seja como praticante, seja como colaborador pela empresa. Agora, a gente sabe que desenvolver e produzir suas próprias marcas é uma estratégia que impacta a qualidade e preço do produto. Quero te perguntar em que medida esse diferencial que vocês têm contribui para o sucesso da agenda ESG? Para mim, ele é essencial. Hoje a gente fala de como que a gente controla, como que a gente tem acesso à informação para você poder saber se o que você está fazendo é correto ou não. E eu acho que está dentro do universo industrial, está dentro de entender como essa cadeia funciona, ela nos permite entender a problemática e tratar a problemática, né? Porque não é um assunto fácil, é um assunto super complexo que envolve uma cadeia inteira, mas o fato da gente estar dentro, a gente consegue aprofundar desde o desenvolvimento do produto até a venda desse produto ao nosso cliente, né? Então, bem, as marcas são próprias, mas sim, vocês trabalham com fornecedores ao redor do mundo. Sim, exatamente. Como é que vocês fazem para garantir o monitoramento, a rastreabilidade, saber que aquele determinado produto não veio de uma área de desmatamento, teve toda a questão relacionada à garantia dos direitos trabalhistas e direitos humanos, como, por exemplo, a não incidência de trabalho análogo ao da escravidão, trabalho infantil, por exemplo? Bom, para começar, a gente fala que os nossos fornecedores são nossos parceiros, não nossos fornecedores. Eu acho que aí é a grande vantagem, onde você enxerga que ele é a nossa continuidade. Então, a gente trabalha junto para entender quais são as dificuldades e o que a gente tem que fazer para que o ambiente, desde da parte de segurança até a parte de como esse produto ele é confeccionado, ele é fabricado, ele seja feito de forma que respeitem, sejam as leis, mas sejam as pessoas. Acho que uma coisa muito forte que a gente sempre coloca é que as pessoas estão no centro de tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é como eu garanto que as pessoas que estão trabalhando, elas estão em condições decentes, elas têm um trabalho onde elas podem trabalhar de forma saudável. E com isso, a gente também acompanha para entender. Eu estou falando de rastreabilidade. Então, de onde vem esse produto? Então, a gente também tem, seja de auditorias para entender e poder
avaliar esses fornecedores e também criar um plano de ação, porque eu acho que nenhum mundo começa perfeito, né? Então a gente tem que entender onde o jogo que a gente está jogando. É claro que dentro disso a gente tem as coisas que são incontornáveis, ou seja, nem começo a trabalhar com o fornecedor se ele tem algumas práticas que não respeitam legislação, etc. Mas depois disso a gente tem a evolução. E aí é aí que entra toda a parte de entender. Eu escolho uma matéria-prima, a gente se envolve no desenvolvimento da matéria-prima. A gente entende de onde vem um fio. A gente quer entender essa cadeia para que a gente possa garantir. No começo era mais ligado à qualidade, mas eu acho que ele, além da qualidade para os nossos clientes, ele também tá na questão de entender se eu estou usando algo que ele é correto, que ele respeita o meio ambiente. Agora, para que todos os elos da cadeia produtiva estejam na mesma página, devidamente alinhados à agenda ESG, muitas vezes a grande empresa precisa capacitar os fornecedores, os prestadores de serviços, né? Sim. Como é que vocês fazem isso? É por meio de treinamentos, mentoria? Olha, eu vou te contar que a minha equipe, por exemplo, ela está muito no terreno. A gente fala o campo de jogo, né? Então, se eu estou fazendo um produto, a minha equipe de produção ela tem que estar dentro desse fornecedor. Então, a ideia é que a gente consiga enxergar como que a gente pode atuar para ajudar esse fornecedor a entender a importância. Acho que mais do que você pôr uma regra, é você entender, você explicar. Por que eu estou pondo uma regra? Por que eu falo que um fio não pode estar aparente dentro de uma fábrica? Qual que é o risco? Qual que é o risco de incêndio dentro de uma fábrica? E hoje a gente fala de um país que ainda as pessoas não têm a noção de segurança para entender que elas estão em risco. Então, o nosso papel, sim, é além de só cobrar, eu quero um produto bem feito, mas é garantir que eles entendam por que a gente está pedindo uma mudança, por que eu estou pedindo um ambiente seguro. E então, o treinamento, sim, ele é constante, desde a parte de segurança, desde a parte de como usar bem os recursos, mas também de como eu produzir de forma eficiente. E no final é um ganha-ganha. Com certeza. E essa necessidade de garantir a boa procedência fica ainda muito mais evidente quando vocês apelam para o ecodesign. Sim. E ele tem realmente crescido, despertado o interesse do consumidor brasileiro. Está havendo um aumento no crescimento das vendas, né, em comparação com outras peças que vocês oferecem que não têm o selo do ecodesign. O que significa aqui? Conta aqui para os nossos ouvintes, ecodesign na prática para a Decathlon e como é que ele está impactando o desenvolvimento dos produtos vendidos aqui no Brasil. Então, bom, eu vou contar um pouco então que o ecodesign, quando a gente começou, ele tinha várias perguntas a serem respondidas, mesmo para a gente. Tá bom, queremos transformar os produtos em eco. O que é? Então, a parte principal que a gente se deu conta é que eu tenho que pensar na engenharia do produto desde que ele nasce. Então, o ecodesign é como eu faço para garantir que eu vou pensar num produto, eu vou pensar na matéria-prima que eu vou consumir, na escolha dessa matéria-prima, mas no consumo dessa matéria-prima, na ergonomia para que eu use ela melhor. Então, o ecodesign para a gente é fazer com que no processo eu consiga entender a melhor maneira de fabricar de forma sustentável. Então, eu vou diminuir o consumo de matéria-prima, eu vou ter uma eficiência para diminuir o consumo de energia. Então, a gente tenta se envolver em todos os steps, já desde o começo, na parte da nossa, que a gente chama até no nosso departamento de inovação, que a gente tem uma parte muito forte na França, onde a gente realmente observa o esportista, né? Então, fabricamos produtos de esportista para esportista, mas como eu observo para fazer esse produto também levando em consideração a eficiência no uso e no impacto que esse produto tem sobre o cliente. E, além disso, ok, eu vendo um produto, mas como que eu faço para ele durar mais? Porque falar de sustentabilidade eu também tenho que pensar numa forma de durabilidade para que ele use aquele produto da melhor forma possível, para que ele não descarte. Então, uma segunda vida, se eu consigo oferecer uma revenda, se eu consigo oferecer para ele aluguéis. Então, isso já são algumas práticas que a gente está fazendo ainda no Brasil iniciando. Ano que vem a gente começa com buyback, então a parte da segunda vida. Mas já na França a gente já tem toda essa parte de, seja segunda vida, seja de aluguel, para promover outras maneiras de impulsionar o eco, né? Então, o eco desde a concepção, mas também o eco na forma que a gente consome. Um produto que já tem esse selo do ecodesign, ele é necessariamente mais caro do que um produto tradicional? Sim e não, depende. Eu acho que a gente está tendo evoluções muito significativas e eu falo que é o papel da empresa, das grandes empresas, é exatamente esse. É como eu faço para popularizar, para baixar o custo.
Então, eu lembro quando a gente começou com o projeto, eu vou falar de um exemplo de têxtil, por exemplo, poliéster. Ai, poliéster super caro, não dá para trazer, não viabiliza. Tinha um gap super grande. E no começo a gente falou assim, não, a gente tem que fazer, se a gente não puxar o carro, ninguém vai seguir. E hoje já você consegue ter vários tipos de fio de poliéster com rastreabilidade, de proveniência boa, com o mesmo custo. Então, tem sim ainda, porque ainda é investimento, ainda é uma mudança de forma de produzir, de forma de conceber as matérias, mas isso tem ficado, cada vez mais que a gente puxa, tem ficado mais popularizado e mais fácil de atingir bons preços também com isso. E o poliéster é um dos vilões quando a gente fala da indústria têxtil, né? Porque Sim. é um subproduto do petróleo. Exatamente. Que outras matérias-primas, que outros insumos vocês estão desenvolvendo para que a cadeia seja cada vez mais sustentável? Então, a gente tem a parte também de... na verdade, assim, você pensa não só na matéria, né? Mas a gente tem, tudo bem, o algodão orgânico, mas eu tenho os processos de tingimento. Hoje, mais do que o tecido, o processo de tingimento, o uso de água, é uma das coisas que mais poluem, que mais usa, seja energia e fontes naturais. Então, hoje, por exemplo, quando eu decido, eu opto por um tingimento dope-dyed, por exemplo, que é um tingimento no fio e não no tecido pronto, eu diminuo, eu reduzo o uso de água absurdamente. Então, a ideia é que a gente, além das matérias, a gente veja toda a cadeia para trazer benefícios. Então, assim, a gente tem a questão das fibras biodegradáveis que começam a aumentar cada vez mais. Então, a gente está vendo que as ofertas estão também ampliando e a gente, nos nossos centros de desenvolvimento, a gente puxa isso. A gente tem uma equipe que está lá sempre tentando descobrir quais são as matérias que a gente pode substituir. A gente tem, por exemplo, o caso do elastano, que a gente acabou substituindo por uma fibra que ela é menos agressiva. Então, a gente acaba sempre procurando fontes, né, matérias que sejam menos impactantes para o planeta. Esse é o conceito geral. Quando a gente pensa num horizonte de 5, 10 anos, a tendência nessa área esportiva é que as pessoas tenham peças que durem mais, até reduzam a quantidade de peças, porque sabe que aquelas ali vão atender à demanda esportiva? Sim, é por isso que a gente tem que se reinventar. E eu acho que a questão do serviço, do reparo, da segunda vida, do aluguel, ele também vai ser um complemento, porque a gente fala que o nosso cliente ele é fiel e a nossa ideia é que ele sinta que ele está sendo atendido das maneiras que ele precisa. Então, se ele precisa de um produto, ele vai ter o produto. Se ele precisa reparar o produto, ele vai ter a reparabilidade. Então, a ideia é que realmente a gente consiga atender o nosso cliente da forma completa. Mas também, óbvio, a gente fala de uma empresa que a gente tem que ser rentável. Então, é como a gente faz de forma inteligente e trazendo o que o nosso cliente espera. Muito bem, já que você introduziu essa questão da economia circular, vamos nos aprofundar então nas oficinas de reparo da Decathlon aqui no Brasil. Como elas funcionam e como é que tem sido a receptividade do consumidor brasileiro? Sim, hoje a gente está bastante focado na parte de bicicletas, né? É o primeiro passo. Então, e a ideia é a gente poder dar para o nosso cliente esse acompanhamento de um produto que hoje a gente oferece, por exemplo, garantia vitalícia. Então, com isso, a nossa ideia é que o nosso cliente, se ele tem um problema com esse produto, ele vai ter a garantia da correção. E com isso, a gente fideliza o cliente. Então, a ideia é realmente que a gente possa oferecer um serviço adequado e com isso ele vai comprar a bicicleta desde o filho dele, que vai começar a praticar pequenininho, e quem sabe no futuro, se ele amou o esporte, ele vai poder chegar um dia e praticar aí uma prova e até comprar as bicicletas agora aí que a gente hoje vê até no Tour de France. Eu acho muito interessante essa estratégia, porque, em princípio, ela parece danosa à empresa, uma vez que você se furta a vender mais um produto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, na medida que você fideliza uma família inteira, olha as oportunidades que você tem, né, de suprir uma demanda por outros itens e acabar tendo aquele cliente por muitos e muitos anos. E a gente volta para o princípio, né? Mover as pessoas através da maravilha do esporte. Então, a nossa vontade é para todo mundo, é para criança, é para o adolescente, é para adulto. E acho que é isso, é como a gente faz que o esporte ele seja algo cada vez mais praticado e que bom que a gente possa acompanhar essa trajetória desse esportista desde amador até profissional. Isso é maravilhoso, é motivo de muito orgulho. Agora, Dânia, eu sei que o modelo de aluguel de equipamentos esportivos funciona muito bem na Europa. Aqui no Brasil, vocês vão adotar essa iniciativa? Tem planos para a gente conseguir chegar numa loja da Decathlon
e alugar, sei lá, um equipamento para esqui ou para kitesurf, enfim? Bom, hoje a gente dividiu os projetos, então, por prioridade, até por estrutura. Então, o primeiro ano que vem vai ser a questão do buyback. Então, a gente já quer ter a segunda vida dentro das lojas. E, num horizonte um pouco mais, digamos, em torno de 3 anos, a gente começar a testar aí a parte de aluguel. Vamos lá para explicar para o nosso ouvinte, que é muito letrado o meu ouvinte, né? Mas Claro. buyback, Buyback. segunda vida, vamos lá explicar Isso. direitinho do que se trata. Então, são os produtos, na verdade, o meu cliente, ele compra uma bicicleta, por exemplo, e imagina uma criança que ela vai crescer, ela cresceu, ela não precisa mais daquela bicicleta de iniciante, então ela pode pegar aquela bicicleta e voltar para a loja e revender, e a Decathlon ajuda a fazer essa revenda para esse cliente, e dessa forma ele vai poder provavelmente comprar a sua próxima bicicleta, ou no futuro, que vai ser o mundo perfeito, alugar, até se ele não quiser comprar uma bicicleta. E a estratégia, por exemplo, de colocar caixas coletoras para receber de volta, por meio da logística reversa, produtos e objetos que já não me servem mais? Sim, a gente tem uma vontade, tá? Isso ainda é um pouco mais complexo. O que a gente tem feito já é, na parte de toda a logística reversa que a gente faz hoje, é muito mais no que a gente usa dentro das lojas. Então, cabide, caixa de papelão. Então, por exemplo, na produção hoje, tudo que a gente fabrica no Brasil, a gente consegue fazer a logística reversa para que o cabide que eu usei, ele volte para o meu fornecedor, para que ele fique num ciclo de vai e volta e eu não tenha que produzir a cada produção um novo cabide ou uma nova caixa. Então, dessa forma, é a forma que a gente está encontrando de forma mais passo a passo, né? Porque a gente tem bastante dificuldades de fazer o cliente mesmo voltar, de tratar ainda. Mesmo, por exemplo, uma grande parte dos produtos hoje são têxteis. O têxtil, você tem toda uma parte de tirar de separar as peças para você conseguir reciclar, trabalhar na qualidade da fibra. Então, a gente já tem vários projetos fora do Brasil de como fazer, mas ainda é uma coisa muito iniciante no Brasil. Então, o que a gente está hoje focando é como eu consigo fazer sobre o lixo, né? O que a gente gera. Então, diminuir plástico. Então, plástico a gente já tirou uma grande parte do plástico, a gente fala de 57% de redução dos plásticos da cadeia, né, de produtiva. E o cabide, então vamos fazer a logística reversa, vamos cuidar dessas caixas para usar também ela da forma mais inteligente possível. Então a gente está tentando achar e se inventar e aprender, né, porque eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que o legal é que a gente incentiva, acho que a prática da sustentabilidade na Decathlon não é um departamento, é importante dizer. Todo colaborador, ele tem a possibilidade de participar de um projeto de sustentabilidade. Basta ele querer. Então, se tem um problema, por que não criar uma solução? Então, é a forma que a gente faz para conseguir com que a gente traga ideias e saiam da caixa, porque são mais pessoas pensando, com mais conhecimento de causa, porque talvez é um vendedor que está na loja entendendo o que está acontecendo lá, e daí nasce um projeto que a gente pode investir e melhorar. Bem, você trouxe aqui várias iniciativas que demonstram o compromisso da Decathlon com a sustentabilidade. Sim. São conceitos que já são considerados, valorizados pelo consumidor, todos esses atributos sustentáveis ou não? Acho que principalmente no Brasil, falando de Brasil, acho que está crescendo bastante. Acho que a velocidade também, graças a Deus, né, está também crescendo bastante, porque eu acho que no começo a gente achava que ia ser muito difícil e, na verdade, está sendo muito mais valorizado do que a gente imaginava. Então, acho que a tendência com a informação é cada vez mais isso aumentar. E espero que a gente consiga atender a expectativa dos nossos clientes. Tomara. Agora, Dani, vocês estão com um compromisso de ser carbono neutro em toda a cadeia de valor até 2050. Isso. Na sua avaliação, onde é que reside o maior desafio? Eu acho que ainda a gente fala de bastante investimento, a gente fala de muita educação, a gente fala de uma empresa que está em muitos países do mundo, então a gente fala de países com diferentes realidades. Então, cada realidade pode trazer uma dificuldade. Então, por isso que a gente está tentando, como que a gente sai do subjetivo para o concreto? Então, tem coisas que já são possíveis e são as que a gente está puxando mais forte. Então, por exemplo, eu puxar uma energia renovável nos meus fornecedores já é meio que lei para a gente fazer o nosso fornecedor entender da importância de usar uma energia renovável. A questão de parar o uso de carvão. No Brasil não é um problema, porque a gente não usa carvão, mas no mundo é. Então, a gente já tem aí, até o final do ano, os nossos fornecedores diretos, então da cadeia direta já,
a gente já para o uso do carvão até o final do ano. Sobretudo na Europa, né, que com a interrupção do gás russo, há algum Exatamente. tempo, muitas empresas tiveram que voltar a usar combustíveis fósseis, né? Para a gente já não é uma opção. Então, é óbvio que tudo a gente faz num processo com o fornecedor de como fazer essa troca, mas a gente tem conseguido e aí até o final do ano, então, carvão, provavelmente a gente consegue até o final do ano no fornecedor direto, né, de compra direta, acabar com o uso do carvão. A própria estratégia que a gente acabou de citar de produzir localmente também contribui muito para uma pegada reduzida, né? Com certeza, a gente fala de toda a parte de logística, mas a gente fala de incentivar a comunidade, de ter um desenvolvimento socioeconômico na região. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é uma necessidade de como você faz, e além de um cliente exigente, né? Então, o cliente está exigente, mas eu acho que a gente consegue adaptar a demanda ao que ele precisa, não tem por que mais produzir muito mais do que o cliente está esperando. Então, o fato de você estar perto te dá toda essa possibilidade. Então, eu vou conseguir reduzir o impacto, porque eu uso menos transporte, eu consigo fomentar uma economia, mas eu também consigo fazer com que eu não precise produzir mais do que o necessário. Então, acho que esse é o conceito, né? A gente sabe que a França tem um histórico muito interessante de proteção aos direitos trabalhistas, né, de monitoramento da cadeia para que não haja nenhum tipo de irregularidade. Isso está expresso aqui nas operações no Brasil? Falando um pouco, então, de social, então a gente tem as auditorias dentro do fornecedor. Eu vou falar de dois lados. Vou falar do lado do fornecedor, então, como a gente trata. Então, os nossos colaboradores, o nosso time, ele treina os nossos fornecedores, ele ensina e ele acompanha com uma auditoria e com um plano de ação para garantir que todas as regras são seguidas. Seja desde compliance, mas seja de segurança dentro das fábricas, seja de respeito ao salário mínimo, ao mínimo de idade, a não ter trabalho infantil. Então, é um trabalho super sério. A gente fala de metas, né? Então, a gente tem aí, no mundo, a gente tem uma grade que foi definida pela Decathlon de auditoria, né? E essa grade, a gente vai do E ao A, sendo o E inaceitável e o A exemplar. Então, hoje a gente tem, os nossos fornecedores têm que estar até o nível C, pelo menos, que é aonde ele não tem mais riscos dentro dessa cadeia. Ou seja, mesmo que ele tenha evolução, os riscos estão controlados e a gente pode se dizer que as pessoas estão seguras. E dentro disso, a gente já está aí nos 90% do atingimento da meta de fornecedores dentro do ABC, e todos os outros já têm planos de ação para que se tornem. E mesmo assim, são riscos controlados. Cada vez mais, a ideia é que a gente consiga realmente fazer com que isso seja uma transformação. E além disso, falando de Decathlon interno, eu acho que a gente fala muito de bem-estar de pessoas. Então, seja de uma decisão da empresa, desde a pandemia, de ter um sistema híbrido. Por quê? Porque a gente sabe que em uma cidade como São Paulo, um colaborador pode levar 2 horas para chegar num trabalho. Então, como a gente faz para que ele tenha performance mesmo trabalhando de casa? E, quem sabe, ao invés de gastar 2 horas no trabalho, ele vai praticar um esporte. Então, eu acho que isso está muito nos nossos valores, de dar condições para que as pessoas elas tenham uma qualidade de vida, que elas se sintam seguras no ambiente de trabalho. Então, eu acho que faz parte da filosofia, das nossas crenças e dá sentido. Eu sempre falo, não adianta você querer pôr uma regra sem dar sentido. Então, toda vez que a gente tenta colocar uma regra, a gente ensina, a gente bota o porquê dessa regra e as pessoas acabam entendendo, e quando elas entendem, elas falam, faz sentido, quero seguir. Então, muito bem. Quero saber um pouco mais sobre a atuação comunitária da Decathlon, se vocês têm projetos esportivos em comunidades, se fornece algum tipo de apoio social em situações de vulnerabilidade. Sim, a gente tem então a Fundação Decathlon. A Fundação Decathlon esse ano completou 20 anos no mundo. A gente está presente aí em 53 países e a gente consegue impactar aí mais ou menos 900 mil pessoas com 1.000 projetos acontecendo em volta do mundo. Falando um pouco de Brasil, a gente tem, por exemplo, a gente tem mais ou menos 30 projetos no Brasil. A gente tem, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o projeto da Miratos. A Miratos, então, localizada no Rio de Janeiro, numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma comunidade que o senhor Sebastião, há muito tempo atrás, ele começou a praticar o badminton dentro da comunidade para ajudar essas crianças a terem algo para fazer, para não saírem, né, das ruas.
E quando eles começaram a fazer isso, eles não tinham as condições, então não tinha equipamento, não tinha uma quadra. E a Decathlon conheceu esse projeto. O badminton é um esporte britânico, se não me engano, né? Sim, é. E é um esporte que no Brasil não é tão comum. Isso que é o mais interessante, mas por alguma razão o seu Sebastião começou a praticar esse esporte, mas ele não tinha o equipamento, não tinha estrutura. Então a Decathlon entrou e eu acho que é o objetivo da fundação. Então como a gente ajuda as pessoas de vulnerabilidade, mas através da prática esportiva. Então ela entrou como? Com equipamento, com a estruturação das quadras. Se você precisa ter um treinador para acompanhar essas crianças, né, e adolescentes. E o que é legal dessa história? Nós temos aí o Igor Coelho, que é um atleta que participou já de 3 Olimpíadas, vindo da Emirados. Então é um super orgulho para a gente ver que quando você dá a oportunidade, as pessoas podem se destacar. E o Igor é uma pessoa sensacional. Tive o prazer de conhecer ele esse ano lá na fundação, né, na celebração dos 20 anos. E é emocionante de ver, porque muda a vida. E a gente tem vários projetos desses no mundo. Assim, nessa experiência, a gente viu meninas do Marrocos que não tinham como ir para a escola. Então, a Decathlon forneceu bicicleta para elas irem para a escola e transformou a vida dessas meninas que paravam de estudar na metade, porque era mais de 10 quilômetros de caminhada para ir para a escola, ou que a única possibilidade de trocar de vida era se casar. E aí você vê as meninas hoje que estavam lá presentes, elas que puderam estudar num outro país, que aprenderam outras línguas, que a visão do mundo mudou através de uma simples bicicleta. Então, acho que o objetivo é esse. A gente não faz não é uma ação ligada a marketing, ela é uma ação ligada aos colaboradores, e o incentivo dessa fundação é que os colaboradores participem. Então, a maioria dos projetos, quando eles chegam para a gente, eles chegam através de um colaborador que participa ativamente de uma comunidade e que ele quer fazer diferença. E a ideia disso é para que isso seja uma forma de manter, não só como um patrocínio, mas manter a ação viva. E é legal porque essas ações são ações de anos e que continuam e que mudam geração. Então, e aí a gente vê como isso pode mudar o entorno da comunidade. Então, a ideia é que bom poder ver que através da prática esportiva a criança ela vai acabar se interessando também para estudar, ela vai ver o mundo de uma outra forma e dessa forma ela sai aí de uma situação de vulnerabilidade. Essa é a ideia. Eu sei que vocês têm um programa também voltado ao fomento ao empreendedorismo negro no esporte. Aqui no Brasil, se a gente considera que tem uma população com 52% preta e parda, é essencial algo nesse sentido, né? Sim, eu acho que tudo que a gente pode fazer na parte de inclusão, a gente está tentando fazer. Eu acho que não é um caminho fácil, mas a ideia é como a gente traz projetos de formas diferentes. Então, se ele vai ter, através do esporte, como não ajudar melhor as pessoas através dessa inclusão. Então, assim, a gente também tem as comunidades e a gente tem uma população preta que precisa também desse suporte. Então, realmente a gente conseguir trazer mais uma forma de inclusão através do esporte para essas pessoas. Com tantos projetos, ações, iniciativas, como é que vocês estão equilibrando rentabilidade com sustentabilidade? Uma boa estratégia. Eu acho que você tem que ligar o econômico ao que é importante. Então, nada ele é transformador se você só pensar no econômico. Então, claro, ninguém está sendo só sonhador aqui, não é isso, mas eu acho que ele é o começo. O começo você sonha, e aí depois você viabiliza. E eu acho que a gente tem uma equipe muito focada em entender o como transformar de forma inteligente. E eficiência hoje, que a gente fala muito, está muito ligado, ele é super sustentável. Então, a gente puxa muito os colaboradores no lado de eficiência, porque isso vai fazer com que a gente use melhor matéria, a gente trabalhe melhor, a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que o equilíbrio está aí. Você está muito claro o propósito. Então, o propósito não vai mudar. Como eu trago as pessoas para o esporte de forma sustentável. Então, acho que é essa a ideia. Dânia, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Como não deu tempo da gente repercutir tudo, eu já te convido para uma próxima oportunidade. Com muito prazer.
Eu conversei com a Dânia Rage, diretora Américas de Zona de Produção da Decathlon. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, Adriano Bernardino e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.